Em 2008, um jogo chamado Combat Arms, desenvolvido pela empresa Nexon, foi lançado mundialmente. A ideia era simples, fazer um jogo de FPS gratuito e com uma gama gigantesca de conteúdos. 2 anos depois, foi a vez do lançamento ser realizado no Brasil. O game veio completamente traduzido e dublado, algo que não era tão comum para a época. Quem fez a distribuição foi a Level Up, uma empresa conhecida pelo Ragnarok Online, Grand Chase, Perfect World, enfim, diversos jogos. As extintas lan houses na época ficavam lotadas. O corujão de Combat Arms era uma das melhores coisas que você podia fazer no final de semana. Durante anos, o jogo foi sucesso absoluto, mas nos bastidores, decisões ruins e abandono começaram a cavar o início do fim. Hoje vamos entender o que aconteceu para um jogo desse tamanho simplesmente desaparecer do topo e se tornar uma sombra do que já foi. Assim como os outros jogos de FPS da época, Combat Arms também tinha seus diversos tipos de partidas. Buscar e destruir era um dos modos competitivos do game. Hoje podemos comparar com CS ou Valorant, onde você, como atacante, deve plantar uma bomba e o papel do defensor é desarmá-la. Porém, o que diferenciava dos outros jogos era a variedade de modos disponíveis. O mais famoso e exclusivo era o Quarentena, um modo onde você deveria fugir de zumbis e eliminá-los. Porém, as armas convencionais não davam tanto dano no infectado, sendo necessário usar lança-chamas, lança-granadas, RPG ou qualquer outro tipo de armamento desse nível. E vale ressaltar que os zumbis eram jogadores escolhidos de forma aleatória no começo da rodada. Outro modo bem famoso do Combat Arms era a equipe armada. Nesse modo você tinha que eliminar uma horda de infectados. Alguns zumbis eram mais resistentes e complicados de matar, o que tornava a partida mais desafiadora e exigia um trabalho em equipe redobrado. Ele foi e é um dos modos mais jogados do game. Posso mencionar também os modos eliminação, que era basicamente equipe versus equipe. Agora falando de modos exclusivos, podemos citar o Escolta VIP, onde um jogador aleatório era escolhido para virar VIP no começo da partida, e a equipe precisava defendê-lo dos inimigos até que ele chegasse no helicóptero, e eu já te adianto que não era fácil. Também tinha o modo Hunted, que foi um Battle Royale lançado dentro do jogo. Não tinha muito segredo, era lutear e matar. O último que ficasse vivo ganhava a partida. Vale ressaltar que cada modo tinha diversos mapas únicos, e isso era incrível. A diversidade de coisas que você podia fazer dentro de cada sala e partida era simplesmente perfeito. Tudinho, tudo, até os mínimos detalhes. O jogo também contava com modificações de armas, tipo miras, silenciadores, pente estendido, munição reforçada contra NPC, enfim, uma grande diversidade na parte de armamentos. Tinha também as classes de especialistas, que você podia usar armas exclusivas para aquela classe. A escolha dos seus equipamentos também afetava o seu desempenho na partida. Por exemplo, se você colocasse um colete mais pesado, o seu personagem ficava mais lento. Cada acessório tinha um atributo, seja velocidade, vigor, resistência a flash, proteção contra gás, etc. A velocidade era muito utilizada para o modo quarentena, onde você precisava ter mobilidade para fugir dos zumbis. Então, quando falamos do Combat Arms ser completo para aquela época, não é da boca para fora. Realmente foi um jogo recheado de possibilidades e acolheu diversos tipos de players, seja o PvE ou o PvP. Agora vamos falar sobre o mercado do jogo. As armas do começo eram balanceadas e não existia uma diferença muito grande entre quem encaixava e quem só jogava sem gastar. Para quem não queria colocar dinheiro no jogo, era possível alugar armamentos com GP, uma moeda que você ganhava no fim das partidas. A diferença naquela época entre o cash e o GP era que você podia comprar permanentemente ou com mais dias as armas com cash, algo que não era possível através do GP. Claro que tinha algumas armas que vinham em evento e você também poderia comprar permanentemente com GP, mas nenhuma era muito chamativa igual as que você podia comprar com cash. Lembro que naquela época até começou a ser usado um termo, aleijado, que se referia aos players que jogavam com armas exclusivas de cash. Também tinha o banho de loja, eram vídeos que os players faziam quando colocavam cash na conta e gastavam no mercado do jogo. Eu lembro de assistir quando era criança e me imaginar fazendo aquilo. O jogo ficou tão popular no Brasil que ganhou até campeonatos nacionais. Na época tínhamos a LB7, que era um modo com regras criadas pela própria comunidade, onde não podia ter nenhuma arma pelona, especialista, enfim, qualquer arma desse tipo. Basicamente o que importava era a skill de cada jogador. A WGB também seguia essas regras, porém era um campeonato mais profissional. Se quebrasse as regras, a punição seria no jogo. Em ambos os modos, o tipo de partida era o mesmo, buscar e destruir, onde uma equipe plantava e a outra precisava defusar. Lembro que o sonho de vários jogadores da época do meu clã era se tornar um profissional de Combat Arms. Imagina ganhar dinheiro jogando. Naquela época, era simplesmente o paraíso. 2, 1, a equipe do Jukill é campeã brasileira de Combat Arms!
Podemos fazer menções honrosas aqui sobre os mapas mais marcantes do jogo. Snow Valley, um dos mapas mais jogados do modo capturar bandeira. Junk Flea, um mapa coringa, tinha quarentena, exército solo, arms race, capturar bandeira, enfim, um mapa coringa. Death Room era uma zona, granada para todos os lados, os modos mais usados eram eliminação e capturar bandeira. Two Towers era um mapa que você como novato poderia se perder facilmente. Piazza, um dos melhores mapas para o modo buscar e destruir. Slaughterhouse, ótimo para LB7, mas confesso que eu não gostava muito. Overdose, basicamente o melhor mapa para quarentena. Vários montages foram feitos ali e você encontra no YouTube até hoje. Cabin Fever, simplesmente o melhor mapa para equipe armada. Oil Rig também era um coringa para todos os modos, simplesmente fantástico. Power Surge, esse e o Warhead eram as principais escolhas para jogar um camp. Eu poderia ficar aqui citando diversos outros mapas, mas como são muitos, eu prefiro só jogar imagens para vocês ficarem vendo aí e sentirem a nostalgia. Chegamos agora no tópico mais triste desse vídeo, começo da queda do Combat Arms. O jogo começou a decair de pouco em pouco, os hackers invadiram e tomaram conta das partidas. Não importava quantas atualizações o jogo tinha, eles sempre voltavam. Lembra do cheat das mãos de zumbi, onde você matava todos com telekill? Tinha também as granadas infinitas, os robôs do modo equipe armada, que do nada apareciam no meio de uma partida normal. Basicamente, tudo que dava pra exploitar no jogo, os hackers faziam. Fora os hackers, tinha também os abusers. Eram players que compravam um tipo de item que os tornava elite. Basicamente esse elite podia quicar qualquer player sem precisar de uma votação dos outros jogadores. Se você fosse bom demais pro gosto do dono da sala, era quicado e voltava pro lobby, perdendo todo o XP que iria conquistar ao final da partida. Outra parada que influenciou bastante na queda do jogo foi o famoso Pay to Win. Uma arma de cash dava mais dano que as outras, ou tinha um record menor, enfim, algo completamente roubado para um player novo, ou para um que não gastava tanto, ou não gastava nada. E vale lembrar que não é a falta de jogador que mata algo grande, não é o tempo, é quando quem cuida começa a tratar como descartável. Primeiro vem as decisões estranhas, depois o abandono. E no final só sobra lembranças e nostalgia do que já foi gigante. Eu posso dizer com total prioridade que hoje em dia isso aqui se tornou muito ridículo. O jogo se tornou pay to win, né? Mais pay to win do que já foi. Aí você vai me falar, mas o que é jogo pay to win? É o jogo que você tem que gastar dinheiro pra você matar, pra você comprar equipamentos melhores, armas melhores, enfim, né? Tudo de melhor. Aí um cara que de repente não coloca cash, mano, ele fica pra trás. Com a diminuição dos players e com outros FPS tomando o holofote do mercado, a Nexon, que era a empresa responsável pelo jogo, acabou vendendo os direitos em 2017 para uma outra companhia chamada Valoff. A princípio, para nós brasileiros não mudou nada, mas isso não duraria por muito tempo. 5 anos depois, em 2022, a Level Up anunciou que estaria encerrando os servidores de Combat Arms aqui no Brasil, e seria necessário que todos os jogadores com contas registradas no jogo migrassem para a Valoff. Quem não fizesse isso até determinada data, perderia sua conta por completo. Naquele momento, mais um passo foi dado rumo ao abismo. O jogo caminhava rapidamente para o fim. Imagina perder um acesso permanentemente à sua conta que carregou tantas memórias e momentos bons, sabendo que nunca mais terá acesso a ela e tudo que foi conquistado ali foi perdido. Vale a pena mencionar que existe um relançamento do Combat Arms, o famoso Combat Arms Reloaded. A ideia era trazer uma engine gráfica um pouco melhor, atual e mais condizente com os dias de hoje. O problema é que não lançaram no Brasil, não teve um marketing nem divulgação. A promessa de ter servidores aqui na América Latina ficou só na imaginação. Enfim, galera, eu poderia citar o Combat Arms Classic, que tentaram lançar novamente, mas também não deu certo. Mas enfim, rapaziada, nem tudo tá perdido. Agora chegou uma parte que dá uma certa esperança. Vamos falar sobre o Combat Arms que ainda respira e como a comunidade tá voltando a jogá-lo, mesmo que não igual antigamente. Recentemente o código do Combat Arms Classic vazou. A comunidade BR conseguiu acesso e criou um servidor próprio. Lembra da época das atualizações semanais? Então, elas estão de volta. No Brasil Server, os desenvolvedores estão toda semana atualizando o game. Sempre tem melhorias em armamentos, modos de jogo, incrivelmente eles estão fazendo também alguns mapas competitivos, literalmente remodelando cada pedaço dele e deixando mais jogável. Agora, se você está se perguntando, e os hackers? Bom, eu vou deixar uma print aí na tela para você ver como o pessoal de lá lida com isso. Afinal, eu mesmo comprovei jogando várias partidas e acredite, não caí com nenhum cheater. Os servidores voltaram a ficar lotados, os conteúdos sobre o jogo voltaram a aparecer no YouTube, streamers estão fazendo vídeos sobre esse servidor e o pessoal da antiga também. Aquela galera que você se inspirava quando
quando era menor, alguns estão aqui no servidor, ajudando a comunidade. Você pode jogar lado a lado com eles. Eu mesmo sempre quis tirar um X1 com o famoso Lux naquela época. Meus olhos brilhavam ao ver os highlights dele. Hoje eu posso simplesmente jogar na mesma sala que ele. Inclusive tem até campeonato sendo organizado lá no Discord. Vale a pena dar uma conferida. Enfim, rapaziada, pra ser sincero, só existem dois caminhos pra esse jogo. Ou simplesmente vai acabar, mesmo que a comunidade tente reviver o game, ou pode sim haver uma luz no fim do túnel. Pode ser um passo pra algo maior. Quem sabe uma empresa não note a importância do jogo pra história nacional de FPS e talvez acabe impulsionando mais ainda essa ideia de reviver o Combat Arms. Talvez daqui a uns anos tenhamos um mesmo jogo com uma engine nova, atual e otimizada. Bom, não custa sonhar um pouco, né? Nunca saberemos o dia de amanhã. Comentem abaixo o que vocês acham sobre o que pode acontecer, se sentem saudade, se voltariam a jogar ou se já deu o que tinha que dar. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.